pensando em pessoas citadas na Bíblia, personagens bíblicos, e tirando da vida deles alguns ensinos que sejam relevantes e significativos para a nossa vida espiritual. Está sendo maravilhoso e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio. Mas antes de abrirmos a Bíblia e seguirmos com o tema, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Louvamos o Senhor em nosso coração pela certeza de que, apesar de imerecedores, Tu estás conosco e a Tua bênção é real. E nessa hora, Pai, eu peço por mim e pelos que estão orando comigo, para que Tua palavra venha nos abençoar, que todos nós a compreendamos. Oramos agradecidos, Pai, no nome sublime do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como eu disse há pouco, na verdade hoje nós temos dois personagens bíblicos. Em realidade são duas mulheres, duas irmãs. E eu convido você aqui para o livro de Lucas. Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro, não é? Do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versos 38 a 42. Está escrito assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse é um texto conhecido, não é? E querido por muita gente. A Bíblia diz que Jesus seguia viagem e entrou numa aldeia. A aldeia era Betânia, um povoado que ficava bem pertinho, coladinho ali em Jerusalém, menos de 3 quilômetros apenas. E ali em Betânia viviam Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos, gente simples, mas muito sincera. E esses 3 a gente percebe nos evangelhos que eles se tornaram amigos de Jesus. E o texto diz que Marta então hospedou Jesus em sua casa. Você sabe que hospitalidade é uma linda virtude cristã, mas infelizmente uma virtude bem rara em nossos dias. Marta hospedou Jesus na sua casa e Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Essa expressão aqui que Maria estava assentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinos, a ênfase não é simplesmente na postura física de Maria, mas na sua atitude assim de aprendiz, na sua disposição de aprender. Enquanto Marta estava agitada, cuidando das coisas, Maria estava ali, com um espírito assim devocional, humilde, ouvindo Jesus, disposta a aprender com Cristo. E aí diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Ela estava preocupada em fazer o seu melhor, mas na verdade, para Cristo não precisava muito, porque Jesus era uma pessoa simples. Marta estava agitada de um lado para o outro. Marta era a irmã mais velha e ela estava preocupada com a hospitalidade dos convidados. Ela era responsável pelo seu lar e tinha por natureza assim uma mente prática. Marta era diligente e responsável, mas faltava a Marta o espírito calmo e devocional de sua irmã Maria. Parece que Marta sabia assim que falar com Maria não iria adiantar. Sabe essas coisas entre irmãos, não é? Marta sabia que falar com Maria simplesmente não ia resolver. Maria nem por isso ia deixar de ouvir Jesus e vir ajudá-la. Então ela vai direto a Jesus
E, e ela diz essas palavras que nós lemos aqui: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar. Sabe que com essas palavras, Marta envergonha Maria, mas indiretamente ela censura Cristo, não é? Aí o mestre, de uma forma sábia, calma e gentil, responde assim: Marta, Marta, você anda inquieta, ansiosa e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta, Marta. De vez em quando eu falo assim com minha mãe. O nome dela não é Marta, ela se chama Maria Elza. Mas pense numa baixinha assim agitada, preocupada com muitas coisas, inclusive nessa questão da limpeza da casa, da alimentação, de receber bem aí os seus amigos, seus convidados, seus familiares. E aí quando eu vejo assim a minha mãe toda agitadinha, eu digo: Marta, Marta, e ela já sabe do que eu estou falando. Jesus disse assim: Marta, Marta. Veja, essa repetição indica a afeição de Cristo por Marta, mas ao mesmo tempo uma certa preocupação. Essa repetição Marta, Marta revela carinho e também é uma advertência. Jesus disse: você anda inquieta, anda ansiosa, se preocupa com tantas coisas. Será que nessa hora o Senhor está olhando para mim e para você e pensando assim também? Ei, você anda muito inquieta, você anda muito inquieto, você está se preocupando demais com muitas coisas. Será que o Senhor está pensando assim a nosso respeito? Às vezes eu penso, será que não dá para a gente reorganizar as nossas prioridades? Verificando aquilo que realmente é importante e dispensando outras coisas que muitas vezes tomam o nosso tempo, gastam as nossas energias e não compensam. Será que essas palavras de Jesus a Marta não seriam também bem, assim, direcionadas e necessárias para você e para mim? Marta, Marta, você está ansiosa, inquieta, se preocupa com tantas coisas. Entretanto, disse Cristo, uma só é necessária. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que seria a boa parte? Eu penso que quando Jesus fala da boa parte, isso representa uma profunda e constante busca pelo reino de Deus. A boa parte é priorizar o reino de Deus, seria sentir fome e sede de Deus. E dessa maneira, nós acumulamos tesouro no céu, que ladrões não roubam, ferrugem não corrói. Por isso Jesus disse que a boa parte não seria tirada. Em síntese, eu diria, a boa parte é andar com Deus. E essa experiência nossa vivida hoje, ela se prolongará pela eternidade. É por isso que a boa parte, disse Jesus, não será tirada. Com essas palavras, o Senhor não está desprezando, é claro, a hospitalidade de Marta, seu cuidado, sua dedicação, seu interesse em fazê-lo sentir-se bem, sua disposição em trabalhar, fazer tudo bem feito, atender bem os convidados. Não, Jesus não está desprezando. A questão é que Marta precisaria saber estabelecer prioridades. Porque nada na vida é mais importante do que buscar a Deus. Lembra das palavras do Mestre no Sermão do Monte, Mateus 6,33? Busquem em primeiro lugar, disse Jesus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas que são importantes e necessárias para a nossa vida, mas, disse Cristo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor vai abençoá-los, capacitá-los, e ajudá-los, a fim de que vocês consigam o que é necessário para que vocês vivam com dignidade. A sabedoria está em dar prioridade ao reino de Deus e um papel subordinado às coisas materiais. E olha aqui, tem um outro detalhe. Mesmo as atividades mais importantes e necessárias, dignas, nas quais nós devemos e precisamos nos envolver, se essas atividades tomam o lugar da sua devoção, do seu momento com Deus,
Então essas atividades, elas se tornam maldição em vez de bênção. Precisamos todos saber que estamos envolvidos numa batalha espiritual. E nossa vitória e poder na vida cristã estão diretamente ligados à intensidade da nossa relação com Deus. Eu quero compartilhar com você aqui um outro texto. São palavras do Mestre registradas por João, o discípulo amado. Estas palavras estão aqui em João capítulo 15, versos de 1 a 5. Também é um texto conhecido e fabuloso. Quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai, disse Jesus, é o lavrador. É o lavrador celestial que acompanha todo o processo. E aí Jesus segue dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E no verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O Senhor se apresenta como a videira verdadeira. E ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E quem permanece em mim, veja, e eu nele, Jesus prometeu. E disse assim: esse dá muito fruto. O que significa no contexto da vida cristã dar muito fruto? Eu penso que isso indica uma vida cristã vitoriosa, uma vida santificada. Jesus está dizendo que se você permanecer nele, ele em você, você então será uma pessoa bem resolvida. Você vai ser bênção, vai ser luz na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, em todo lugar onde você estiver. E isso é resultado de você permanecer nele e ele em você. Mas Jesus disse assim, nós lemos: sem mim, no entanto, vocês não podem fazer nada. Sem mim não há vitória espiritual, não há frutos, não há vida transformada. Se vocês não estiverem ligados, unidos a mim, então vocês não terão uma vida de santidade. Vocês não vão revelar e viver a verdadeira obediência. Sabe por quê, amigo, amiga? É impossível ao pecador por si mesmo sair do abismo em que caiu. Somente a ligação com o nosso Senhor é que nos dá poder e nos tira de baixo para cima e nos dá uma nova vida e poder para que nós vivamos em santidade e tenhamos uma vida cristã, sim, próspera, frutífera nas palavras de Cristo. Uma vida cristã vitoriosa, cheia de poder, cheia de luz. E essa vida, sem dúvida, torna-se uma bênção para os nossos semelhantes, porque através da nossa vida nós revelamos Deus àqueles que estão ao nosso redor. Eu quero ler com você agora aqui o verso 8, é João 15, verso 8. Olha só o que está escrito. Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Jesus não disse que o Pai é o agricultor, não é? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor ou o lavrador. Então agora ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. A alegria do agricultor é ver os frutos. E assim Jesus disse: mostrarão que são meus discípulos. Veja, a essência do discipulado é permanecer em Cristo. E a prova do discipulado são os frutos. O verdadeiro relacionamento com Cristo, ele se manifesta através do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso procedimento. A genuína fé produz boas obras. Por isso que Jesus disse:
Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que vocês são meus discípulos. E agora o verso 11, João 15, 11. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus disse, eu tenho dito estas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. Ei, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, e vocês então viverem uma vida cristã frutífera, vitoriosa, vocês vão ver que a minha alegria estará no coração de vocês e a alegria de vocês será completa. Vocês vão viver a vida cristã de maneira plena. Isso não é maravilhoso? Não é bom saber que quando o Senhor está em nós e nós estamos nele, então nós vivemos um cristianismo pleno. Nós nos tornamos cristãos felizes, nós nos tornamos pessoas reconectadas com Cristo, com Deus, e assim também passamos a ser cristãos frutíferos. Oh, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, que o Senhor nos ajude a vivermos assim essa experiência com Deus, colocando Deus em primeiro lugar, fazendo do Senhor a razão da nossa vida, priorizando sempre o reino de Deus, para que nós permaneçamos em Cristo e Cristo em nós. Você quer ver um outro texto que é ainda mais forte do que esse, que acabei de ler aqui de João capítulo 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira e diz que nós somos os ramos? É só voltar um pouquinho aí as páginas, se você está acompanhando na sua Bíblia, aqui mesmo no Evangelho de João, agora no capítulo 6. A partir do verso 53. É claro que esse aqui é um texto onde Jesus está usando uma linguagem figurada, mas é extremamente significativa essa conexão que Jesus aqui nesse texto faz entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Veja, está escrito assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E agora no verso 57, Jesus diz, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Jesus, como eu disse, está fazendo aqui uma conexão entre a vida física e a vida espiritual. Você precisa, disse Cristo, comer a minha carne e beber o meu sangue para que você tenha vida. Se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, disse Jesus, não haverá vida para você, vida espiritual para você. Eu não tenho dúvida de que quando Cristo fala de comer sua carne e beber seu sangue, significa que nós precisamos ter uma experiência pessoal, íntima, forte com Ele. Significa que nós precisamos crer, confiar, depender do Senhor por completo. Nós precisamos nos relacionar com Ele todo o tempo. E olha aqui, eu repito o verso 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu igualmente vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus está dizendo assim, olha, do jeito que eu dependo do Pai, vocês devem depender de mim. Interessante que essa questão de comer e beber é algo bem pessoal, não é? É pessoal e também é diário. Uma outra pessoa não pode comer e beber por você, aliás, até pode, não é? Mas não vai lhe beneficiar em nada. E outra coisa, a gente também come e bebe todos os dias. Não é possível comer por uma semana, por um mês ou por um ano inteiro. Se bem que tem gente que parece que até tenta, não é? Mas não resolve. Você pode comer muito hoje, exageradamente, mas amanhã você vai sentir vontade de se alimentar de novo, você vai precisar se alimentar de novo. Comer e beber é algo pessoal e diário.
Com isso, Jesus está dizendo assim, a sua conexão comigo precisa ser pessoal, ainda que outros orem por você, ainda que outros aconselhem você, mas você terá que tomar a sua iniciativa de me buscar, de me procurar, de estar na minha presença. E se você hoje teve comigo uma experiência extraordinária, fantástica, muito pessoal, sincera, amanhã você terá que ter de novo. Assim como você se alimenta todos os dias, você precisa comer a minha carne e beber meu sangue todos os dias, para que você tenha vida. Eu costumo dizer que isso é a vida devocional. É a experiência do cristão de todos os dias estar ali na comunhão com Deus, por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio do culto, da adoração. Isso é vida devocional. E olha aqui, a vida devocional é uma lei espiritual fixa, sujeita à qual estamos todos nós seres humanos. Não importa se você é um cristão já de muitos anos ou se você recentemente passou a conhecer o Evangelho. Essa é uma lei espiritual fixa debaixo da qual estamos todos nós. Não importa se você é homem ou mulher, se você ainda é um juvenil, um jovem, um adulto, se você já é uma pessoa idosa, também não importa isso. E outra coisa, sujeito a essa lei espiritual fixa, estamos todos nós também, independentemente da nossa profissão. Talvez você seja um pastor, como eu sou, ou um professor, um médico, ou quem sabe um pedreiro, um marceneiro, um encanador. Talvez você seja um profissional liberal, eu não sei qual a sua profissão, eu não sei o que você faz, qual é a sua ocupação, mas independentemente da sua profissão, mesmo que você seja como eu sou um pastor, veja, todos nós seres humanos estamos debaixo dessa lei espiritual fixa. Isso independe de todas essas diferenças que podem existir entre nós. E a ideia dessa lei espiritual fixa é assim: se você tiver uma vida devocional correta, então você terá uma vida espiritual vitoriosa. Mas se a sua vida devocional for negligenciada, você perderá a sua conexão com Deus. Você deixará de viver segundo os sonhos e planos de Deus. Então, eu repito, a vida devocional é uma lei espiritual fixa, sujeita à qual estamos todos nós seres humanos. Havendo vida devocional correta, haverá vida espiritual, consistente. Mas se a vida devocional for negligenciada, a morte espiritual virá. Ela pode não vir de um dia para o outro, mas a despeito disso, é certa. A vida devocional tem a ver com nossa busca de Deus, como já mencionei, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, pelo culto, pela adoração. Se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Já disse isso para você antes, não foi? Se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Se estiver difícil ler e estudar a Bíblia, leia e estude com dificuldade, mas não deixe de ler todos os dias e estudar todos os dias a palavra do Senhor. Essa é a nossa parte. Ouça isso aqui, Deus não vai orar em nosso lugar. Deus não vai ler a Bíblia em nosso lugar. Deus não vai à igreja em nosso lugar. Essa é a nossa parte, você compreende? Essa é a parte que Deus concede a mim, a responsabilidade minha e responsabilidade sua. E na vida a gente deve fazer o que é certo porque é certo, tendo vontade ou não. Assim como aquilo que é errado a gente deve desprezar, mesmo que a gente tenha vontade de fazer. O que é certo é para ser feito, se você está com vontade de fazer ou não. Por isso, repito, se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Se estiver difícil ler a Bíblia, leia com dificuldade, mas não deixe de lê-la. Essa é a sua parte como cristão, buscar estar na presença do Senhor e manter viva a sua vida devocional. Não se engane, não se iluda com seu coração. Lá em Jeremias 17, verso 9, está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Cuidado com aquele conselho assim, siga seu coração. Essa é uma frase bonita, não é? E até agradável, sugestiva, siga o seu coração. Mas cuidado, o seu coração pode estar lhe enganando. O seu coração pode dizer que você não deve orar, que você não deve estudar a Bíblia, que você não deve ir à igreja. Não se iluda, não se engane com o seu coração. Repito, faça o que é certo porque é certo. Mesmo quando não estiver com vontade, vá à igreja. Mesmo quando não estiver com vontade, leia a palavra de Deus e ore ao Senhor. Claro, sempre com sinceridade. E diga nos seus momentos assim difíceis, Pai, me perdoe, mas eu estou aqui lendo Tua palavra, porém a Tua palavra perdeu o brilho para mim. Eu não estou sentindo prazer nessa leitura, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Ei, Deus vai ouvir a sua oração e vai atendê-la. O que a gente não pode fazer é desistir da oração, desistir do estudo da Bíblia, desistir da comunhão com a igreja, porque a gente simplesmente não está com vontade. Se nós seguirmos nossa vontade nos separará de Deus e nos levará à morte eterna. Então, cuidado com essa ideia de siga seu coração, não siga seu coração. Siga o Senhor por meio da sua palavra. De repente alguém está me assistindo aí e pensa assim, pastor, parece que você está pregando salvação por meio da vida devocional. Será que você não está sugerindo que porque a gente ora, lê a Bíblia, vai à igreja, é assim que a gente conquista a salvação? Ei, não. Eu não estou pregando salvação por meio da vida devocional. Você não vai ser salvo porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você vai à igreja. A salvação está em Jesus e unicamente em Jesus. Mas, ouça isso, a vida devocional, é verdade que ela não traz méritos, mas é o método para nós permanecermos salvos. Em toda a Bíblia nós somos orientados e motivados a mantermos a nossa vida devocional, a nossa comunhão íntima e permanente com Deus. Agora tem um detalhe, precisa ser uma vida devocional correta. Essa busca de Deus é para conhecer a Deus e relacionar-se com Ele. A gente ora, lê a Bíblia todos os dias, prioriza o reino de Deus. Nós nos assentamos aos pés do Salvador, como Maria fez, para nos sujeitarmos a Ele, admitindo nossa carência, nossa dependência, nossa insuficiência. Não basta ter vida devocional, é preciso ter uma vida devocional correta. Se você conhece os evangelhos, sabe que nos dias de Cristo, os fariseus e os escribas, que eram líderes religiosos, eles eram pessoas que oravam muito, eles liam muito a Bíblia, eles conheciam as Escrituras. Mas veja, quanto mais eles oravam e liam as Escrituras, mais superiores eles se sentiam, mais eles se orgulhavam da própria espiritualidade, eles viviam ostentando o conhecimento das Escrituras que eles tinham, eles se achavam num pedestal. A vida devocional, em vez de levá-los para uma experiência mais íntima com Deus, fazia com que eles se sentissem seres superiores aos outros. Alguma coisa estava errada. É que a vida devocional deles não era para conhecer a Deus, mas simplesmente para desenvolver práticas religiosas. E o objetivo, como já lhe disse, não é isso. Jesus chamou os líderes religiosos dos seus dias, que oravam muito e liam muito a Bíblia, de sepulcros caiados. Então veja que não basta ter vida devocional, é preciso ter vida devocional correta. Sabe, aqui no texto de João capítulo 6 que eu li, após esse sermão feito por Cristo, está escrito que muitos judeus que ouviram a mensagem de Jesus disseram assim, esse discurso é muito duro. Quem pode suportar isso? Eles não compreenderam as palavras de Cristo quando disse, vocês devem comer minha carne e beber meu sangue, porque se não comerem minha carne e beberem meu sangue, vocês não terão vida. Eles não entenderam o sentido da pregação de Jesus e disseram, esse discurso é muito duro, quem pode segui-lo? E então abandonaram o Senhor, viraram as costas para Jesus e nessa hora, Jesus olhou para os seus discípulos, os apóstolos, e disse assim, vocês também vão embora, vocês também vão desistir. E Pedro, que normalmente era o mais falante,
Nessa hora ele disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Que resposta tremenda de Pedro, hein? Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Veja que Pedro não disse assim: Senhor, para onde nós iremos? Ele disse: para quem nós iremos? Porque parece que Pedro já estava entendendo que cristianismo é Cristo e não um lugar ou um ensino. O cristão é aquele que conhece a Cristo e só é possível conhecer a Cristo se nós convivermos com Ele. E conviver significa estar junto, dialogar, ouvir e ser ouvido. Por isso que eu insisto com você, jogue-se todos os dias aos pés do Salvador. Faça como Maria, escolha a boa parte e saiba que a boa parte não lhe será tirada. Priorize todos os dias o reino de Deus, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja uma pessoa que todos os dias humildemente abre a palavra de Deus e procura estudá-la. Veja, não basta ler, é preciso estudar, refletir, meditar, para através da palavra compreendermos o que Deus está nos dizendo. Eu leio a Bíblia não para reforçar aquilo que eu penso, mas para ter um novo pensamento a partir daquilo que o Senhor ensina. Vida devocional é uma lei espiritual fixa, sujeita à qual estamos todos nós. Se houver vida devocional correta, haverá vida espiritual consistente. E aquele que tem uma vida espiritual consistente, torna-se um cristão frutífero. Ele é feliz e a vida dele abençoa os seus semelhantes.